Olá, você que fica conosco aqui nessa sala para essa oficina, e você que está inscrito aí ou para a oficina do Rodrigo Araújo, do Reverendo Balgratz, os links estão subindo aí também nos comentários, caso você tenha ficado perdido, você também pode apontar aí o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, e você pode chegar lá para acompanhar a oficina que você se inscreveu, a oficina tem a ver com o assunto do seu interesse. Você que está conosco aqui nessa sala, muito provavelmente, então, você está interessado em ouvir um pouquinho sobre propostas e resultados para o líder no uso das mídias sociais. É isso que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, pedir o auxílio do Arthur aí para compartilhar também, isso, joia, Arthur, os meus slides, e você está vendo logo na tela aí um QR Code, e nele você pode ter acesso aos slides de tudo que eu vou falar aqui. Então, se você está acompanhando aí pela televisão ou pelo computador, pega o seu celular, liga a sua câmera, você não precisa de nenhum aplicativo, você não precisa de nenhum programa, só você ligar aí a sua câmera e apontar a sua câmera para esse QR Code. Aí ele vai abrir ali um link, você acessa esse link e você vai conseguir visualizar, ter junto com você aí todos os slides que eu vou apresentar hoje aqui, tá bom? Eu estou mostrando ele aqui agora, no decorrer da nossa conversa, eu vou apresentar aqui esse QR Code novamente, para que você possa ir no caminho, e também aqueles que chegarem, poder ter acesso a esse material, tá bom? Agora, falando especificamente, então, desse nosso desafio hoje, né? As propostas e o resultado para o líder no uso das mídias sociais, eu sei que muitos se inscreveram, né, nessa oficina, principalmente porque ao longo dos últimos 8, 9 meses, grande parte do nosso dia a dia na igreja tem sido vivenciado por meio das ferramentas de tecnologia e por meio de streaming nas mídias sociais. E isso tem gerado cada vez mais uma curiosidade, uma busca, uma procura, né, do nosso público. Eu tenho servido a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil durante todo o meu ministério como pastor, mas também como jornalista, seja em Luz para o Caminho, seja durante um tempo coordenando a área de comunicação e de mídias lá na APECOM, hoje como executivo da nossa Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e ao longo dos últimos 3, 4 anos, constantemente palestrado nessa área. E nunca fui tão requisitado para falar desse assunto como nos últimos meses, né? Então, a gente vai caminhar um pouquinho nessa direção, mas eu queria falar para vocês como que vai ser a divisão da nossa oficina, da nossa conversa aqui. Eu queria primeiro trazer alguns recursos para vocês, alguns livros que falam sobre esse assunto da mídia, principalmente, né, a religião fazendo uso, né, das mídias. Isso tem sido tema aí, inclusive, do material do encerramento do meu doutorado, né, onde eu tenho falado sobre o papel das mídias sociais na disseminação da soteriologia reformada no Brasil e como a gente tem percebido a importância dessa ferramenta, né, para a proclamação da nossa fé, para a proclamação do Evangelho. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso mundo contemporâneo, algumas características, e eu acho que isso é fundamental, porque se nós vamos fazer uso das mídias para poder alcançar as pessoas do nosso tempo, é fundamental que nós conheçamos esse mundo no qual nós estamos inseridos. E aqui não é nenhuma tentativa de dizer se isso é melhor ou pior do que o que acontecia há décadas atrás ou há séculos atrás, mas efetivamente a gente poder conhecer o nosso tempo para que possamos responder, né, às dúvidas, os questionamentos das pessoas do nosso tempo, pessoas às quais Deus tem nos convidado a proclamar o Evangelho. Na última parte, eu vou falar um pouquinho mais sobre as ferramentas das mídias sociais, como que você pode ter melhores resultados, algumas propostas, como que a gente pode fazer uma boa leitura, a ideia da gente constantemente, né, ficar
mensurando aquilo que nós apresentamos para ver se esses resultados foram efetivos, para que a gente possa fazer mudanças, afinal de contas, essa é uma coisa que muda constantemente, está sempre em movimento, né? Então a gente precisa sempre voltar e olhar e perceber o que está funcionando e o que não está funcionando. Então a gente caminha, né, nessa direção. E aí, como eu falei sobre o ponto de partida, não é exclusividade do nosso tempo, né, fazer uso da mídia, né, para que o nosso discurso religioso ele chegue até as pessoas, né? Tem um livro bem interessante, você que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, intitulado Uma História Social da Mídia, de Gutenberg à Internet. E aí ele traz o impacto desde a prensa móvel de Gutenberg, a influência dela principalmente na Reforma Protestante, e como que isso caminha ao longo da história até o advento da internet. E aí eu queria ler 2 trechos específicos aqui, para a gente perceber como lá na Reforma Protestante a mídia era utilizada, né, a favor da proclamação do Evangelho, das ideias, dos pensamentos e da teologia reformada. Na página 106 desse livro, do Asa Briggs e do Peter Burke, um dos principais objetivos dos reformadores era se comunicar com todos os cristãos. Enquanto o grande humanista Erasmo, aqui fazendo referência a Erasmo de Roterdã, que também quis reformar a igreja e escrevia em latim para ser lido nos círculos acadêmicos de toda a Europa, Lutero normalmente usava a estratégia oposta. Escrevia em vernáculo, de modo que sua mensagem pudesse ser compreendida pelas pessoas comuns, mesmo que tivesse que se restringir no início ao mundo de língua germânica. O objetivo ali era o alcance, né, mais massificado, efetivo das pessoas. E graças ao novo meio, que novo meio? Né? A prensa móvel de Gutenberg, a possibilidade, né, de multiplicação dos seus escritos, Lutero não pôde ser silenciado da mesma maneira como foram os primeiros chamados hereges ali, né, e que foram até mesmo mortos, né, pela igreja vigente. A exemplo do reformador tcheco John Hus, cujas ideias em diversos aspectos eram parecidas com as de Lutero, e que foi morto na fogueira. E Asa Briggs e Peter Burke fazem aqui um apontamento interessante, porque eles dizem, nesse sentido, a impressão gráfica converteu a reforma em uma revolução permanente, né? Na realidade, pouco teria ajudado a igreja a queimar Lutero como herege, como tinha feito, né, em décadas anteriores com outras pessoas que tinham ideias semelhantes às de Lutero, porque como os escritos dele estavam sendo disseminados, disponíveis em grande número e a preços bastante razoáveis, mesmo se eles fizessem algo contra Lutero, as suas ideias continuariam sendo disseminadas e ganhariam, né, talvez, um impacto ainda maior. E caminhando, né, ao longo da história, a gente percebe que isso que aconteceu no passado com a prensa de Gutenberg, nós temos experimentado também no nosso tempo com o advento das mídias sociais. É verdade que os meios de comunicação em massa, eles sempre serviram para a disseminação do discurso religioso, ainda que no Brasil, o rádio, principalmente a televisão, tenham sido utilizados, talvez de maneira mais efetiva, pelos movimentos ligados a uma teologia da prosperidade, movimentos de uma teologia neopentecostal. Ainda assim, eles sempre estiveram ali disponíveis para isso. Todavia, com o advento da internet, principalmente das mídias sociais, a gente tem uma democratização muito maior disso, afinal de contas, você não precisa de grandes recursos para ter um espaço, como acontecia antes para você ter um espaço na TV aberta, por exemplo. Hoje você tem essa possibilidade, né, por meio das mídias sociais, por meio de blogs, por meio de vídeos que estão disponíveis na internet. Nesse livro, Cyber Religião, de 2012, o George Miklos diz o seguinte: a partir do final do século XX, o advento dos meios de comunicação eletrônicos interativos ampliou a capacidade de conexão, transformando o cotidiano dos seres humanos. A cultura contemporânea, fortemente marcada pelas tecnologias digitais, está transformando radicalmente a sociabilidade humana. As experiências religiosas, evidentemente, não ficaram imunes a tantas mudanças. Atualmente, várias pessoas, ligadas ou não a instituições religiosas, lançam mão dos meios de comunicação eletrônicos interativos como mediação
para experiências religiosas. Então, tem sido um espaço para que as pessoas apresentem ali as suas experiências, as suas perspectivas religiosas, a sua visão, os seus questionamentos, as suas teologias, né? Nesse livro Mídia e Religião, de 2010, organizado pela Vivian Borelli, nós lemos: redes sociais tornaram-se, então, a nova mídia, em cima da qual informação circula. É filtrada e repassada, conectada à conversação, onde é debatida, discutida, e assim gera possibilidade de novas formas de organização social baseadas em interesses das coletividades. E ela continua: as instituições religiosas têm mudado as suas lógicas e regras de atuação, em função dos processos midiáticos gerados pela ambiência da mediatização. Os templos têm sido transformados para que os cultos possam ser televisionados e enquadrados para as mídias digitais. É interessante que ela escreve isso em 2010, 10 anos antes desse tempo que a gente viveu, né, durante a pandemia, onde efetivamente, né, nossas igrejas tiveram que ser transformadas, né, para que nós pudéssemos compartilhar o nosso culto, né, e que ele chegasse até aquelas pessoas que estavam reclusas em suas casas. Passa-se a pensar em comunicação e estratégias midiáticas, submetendo-se, então, agora às lógicas e linguagens da mídia. Nesse sentido, o discurso religioso é adaptado para um discurso mais midiático, com mais visualidade, mais coloquialidade, e aqui ela até fala, consequentemente, às vezes até com menos aprofundamento, e essa é uma preocupação que a gente tem, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, né, no caminhar aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, as novas mídias são uma realidade no mundo inteiro e elas são uma realidade no Brasil, né? 66% dos brasileiros acessam continuamente a internet, né? 87% desses fazem isso todos os dias. Uma média de 9 horas e 14 minutos são gastos por pessoa navegando por dia na internet. Quase 4 horas, né, são nas redes sociais. Quase 100%, né, da chamada geração Y, né, os millennials, fazem uso contínuo das redes sociais, né? Você conhece muito bem nomes como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, até mesmo WhatsApp, agora, né, considerado também como uma possibilidade de rede de integração social. Essas são as mais usadas. Em 2018, nas eleições presidenciais, quase 40% dos eleitores disseram que foram influenciados na hora de escolherem, né, o seu candidato e darem o seu voto pelas mídias sociais. Uma pesquisa de 2017 diz que, naquele ano, 4 de cada 10 termos utilizados nas mídias principais, mídias sociais principais daquela ocasião, Facebook e Twitter, eram relacionados direta ou indiretamente com religião. A gente sabe, então, que hoje o brasileiro passa muito mais tempo na internet que na TV, que acabou se tornando, então, uma segunda tela, né, apenas para apoio daquilo que ele está realmente com a sua atenção focada. E aí, como eu disse, para a gente pensar, né, em propostas e resultados no uso das mídias sociais para as pessoas do nosso tempo, a gente precisa conhecer efetivamente as pessoas do nosso tempo, o nosso mundo contemporâneo. E aqui eu não vou entrar em aspectos sociológicos, né? Você pode ter a nomenclatura que você quiser e chamar como você quiser esse momento que a gente vive, né? Desde modernidade radicalizada, pós-modernidade, ou como diria o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né? Uma modernidade líquida. O que eu quero que você entenda é que eu estou falando, né, desse momento histórico que nós estamos inseridos e que Anthony Giddens, né, tratava como o desenvolvimento, a terceira parte, a terceira fase do desenvolvimento do capitalismo, onde a tecnologia criada, né, pelo mundo industrial, ela passa, então, a moldar as formas culturais, ou seja, a nossa cultura hoje, ela é completamente moldada pela tecnologia à nossa volta. Haja visto, eu e você hoje estamos em uma conferência, tendo a possibilidade de adquirir conhecimento, de conversar, de interagir, e estamos fazendo isso utilizando a internet, utilizando plataformas específicas para que essa mensagem chegue até você. Ou seja, tudo do nosso dia a dia tem sido, então, agora moldado,
né, por conta desse desenvolvimento tecnológico. Nós temos, muitas vezes, até uma dependência do nosso aparelho celular, que serve para inúmeras coisas, até fazer ligação, apesar disso ser algo que a gente quase não usa mais, né, até porque se eu quero falar com alguém, eu não vou ligar para ela convencionalmente, é melhor fazer uma chamada de vídeo, né. Então, nós temos tido, né, essa tecnologia, esse desenvolvimento da tecnologia moldando todas as nossas formas culturais. E isso estabelece, né, um retrato, uma figura, uma imagem desse nosso tempo, onde nós vivemos aí uma dicotomia, um paradoxo entre fidelidade e cultura do descartável. Por quê? Porque a gente tem necessidade, a gente fala de fidelização o tempo inteiro, né? Sejam os bancos, sejam as grandes lojas, sejam os pequenos comerciantes, né? Se você vai lá no hot dog da tia Maria e você comeu 10 vezes, ela carimba ali no papelzinho para você e na 10ª vez você ganha um hot dog de graça. O que é isso? É a busca por fidelização. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a cultura do descartável com muita força nesse momento em que nós vivemos. Então, diferente do que acontecia no passado, onde a gente tinha a possibilidade de ir até uma mercearia, sentar, anotar na caderneta, lá na mercearia do seu José, do seu Joaquim, e no final do mês a gente pagava, então tudo que a gente precisava a gente buscava lá. Hoje a gente tem mais possibilidades, então a gente vai nesse supermercado, nesse hipermercado, nesse atacadão, de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente precisa, com aquilo que é mais barato, com os produtos que tem em melhor qualidade. Então, nós passamos a ter essa busca, né, por fidelização, mas, ao mesmo tempo, uma inaptidão, e isso atinge todas as esferas da nossa sociedade, isso atinge as nossas famílias, isso atinge as nossas igrejas, né? Hoje nós percebemos a facilidade com que as pessoas têm, inclusive, né, de trocarem de igreja, porque se ela não se sente bem atendida, ela não gosta do louvor, ela não gosta do departamento infantil, ela vai procurar algo que atenda melhor. Ela não vai procurar servir, mas às vezes vai procurar ser servida, né, em algum lugar onde ela se sinta melhor. Nós vivemos em um tempo onde imagens e símbolos estão substituindo textos e grandes discursos, né? A gente tem aí o limite dos caracteres, hoje a gente usa hashtag para poder se comunicar, hoje a gente usa emoji o tempo inteiro, muito provavelmente durante o dia, em meio a tantas reuniões que eu tenho, se você me mandar um WhatsApp perguntando alguma coisa, eu não vou ter tempo de responder com muitas palavras para você, mas eu vou clicar ali em uma figurinha, né, fazendo um joinha para você, dizendo que eu li a sua mensagem, que eu entendi, e a gente tem feito muito uso disso, né? Uma cultura também extremamente imediatista, que começou lá com o fast food, porque a gente queria velocidade até nesse tempo da alimentação, e cada dia eu fico mais surpreso com essas coisas, né? Porque um dia desses eu estava na praça de alimentação de um shopping, fui fazer um pedido em uma dessas grandes redes, e aí a moça perguntou, depois de anotar o meu pedido, qual o seu nome? E eu disse, Rodrigo, e aí antes de eu terminar, alguém já estava gritando lá dentro, Rodrigo! E o meu pedido estava pronto, e isso faz com que a gente cada vez mais queira a velocidade, a gente tem se habituado a essa coisa das compras online, e isso aumentou ainda mais nesse período de pandemia, o uso de aplicativos, né, para poder comprar as coisas, para chegar em casa, às vezes a gente está saindo do serviço, a gente já faz o pedido pelo iFood, de maneira que quando a gente chegar em casa, a comida já tenha chegado, e isso vai, né, moldando a nossa sociedade. Então essa é a sociedade que a gente vive. E a gente precisa perceber, então, que essa sociedade é assim, né, como ela é, como uma reação crítica ao momento que veio antes dela, quando a gente lembra lá das nossas aulas de história e filosofia, do iluminismo, daquele período, né, de busca por conhecimento e razão, onde a razão era a base, né, para o conhecimento absoluto e verdadeiro, que permitiam análise sem muitos pressupostos e preconceitos, e que o progresso aconteceria por meio da informação e da educação. O que aconteceu foi que essa ideia que parecia muito bonita no papel não foi efetiva na prática, e o que a gente viu nesse mundo moderno, como consequência, foram grandes guerras mundiais, desigualdade social, miséria, fome, pobreza, e a resposta, então, foi um caminhar pendular para outra direção.
E aí a gente pode pegar alguns pensadores a respeito do mundo contemporâneo, como, por exemplo, o francês Jean-François Lyotard, que é o primeiro que vai dizer a respeito do fim das metanarrativas, aquela grande história, né, que guia a humanidade, uma visão de uma grande história, de uma só história, de uma metanarrativa, vai caindo por terra, e isso vai mudando a maneira das pessoas enxergarem a realidade ao seu redor. Jacques Derrida vai dizer que não existe, então, uma realidade última, mas aquilo que você aprende. Já Foucault, levando isso em conta, vai dizer, então, quem diz que tem a verdade está querendo dominar outras pessoas, e aí Richard Roth vem dizer que a solução é abandonar a verdade, contentarmos apenas com a interpretação da mesma. Nós passamos a entrar em um momento de relativismo. A gente ouve muito no nosso tempo a expressão pós-verdade, aquilo que é a perspectiva de verdade para cada um, né? E o que pode ser verdade para você pode não ser verdade para mim. Isso é o que o nosso mundo contemporâneo tem vivido. E repare, como eu disse no início, eu não estou dizendo aqui se essas coisas estão certas ou erradas, não cabe a gente simplesmente fazer isso, nós podemos ter a nossa interpretação e compreensão a respeito disso, mas a gente precisa entender que esse é o mundo que nós estamos inseridos e é isso que passa na cabeça das pessoas ao nosso redor. Então, esse tempo que nós vivemos, ele tem uma estrutura, né, que o mantém de pé. E a gente pode buscar diferentes estudiosos a respeito do mundo contemporâneo, e eles podem até divergir nas nomenclaturas, mas eles concordam, né, nessas bases, né, onde uma delas seria a pluralização, ou seja, diferentes grupos possuem diferentes visões de mundo. Tudo é uma questão de perspectiva, e aí a gente passa a falar um pouquinho sobre esse relativismo, a maneira como eu enxergo, você enxerga, e a gente tem, por meio dessa pluralização, hoje em dia, vivido cada vez mais uma busca por opostos, né? Nós temos vivido cada vez mais uma polarização, e de certa maneira isso tem tudo a ver com o nosso assunto de mídias sociais. Eu venho falando há 4, 5, 6 anos em palestras, né, sobre o uso das ferramentas da internet, das mídias sociais, que esse processo de polarização ficaria cada vez mais evidente, porque ele faz parte da gênese, da base, talvez de uma das principais mídias sociais que apareceram nos últimos tempos, que foi o Facebook. O algoritmo do Facebook tem um objetivo único, ele quer que você continue conectado na página o maior tempo possível. Então, para isso, ele vai te oferecer aquilo que ele entende que você gosta. Então, ele vai aprendendo sobre você a cada dia, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que te atrai, aquilo que não te atrai, para ele te oferecer apenas aquilo que te atrai. Então, você começa a ter contato apenas, né, com aquilo que você gosta. E aí a sensação que você tem é que todo mundo pensa como você e gosta das mesmas coisas que você, e se alguém pensa de maneira diferente, essa pessoa é um idiota, porque como que ele vai pensar de maneira diferente de mim, porque todo mundo pensa assim, e a gente pode falar disso no aspecto da política, no aspecto do esporte, do futebol, no aspecto da religião. A gente também tem como base aqui a privatização, ou seja, toda decisão é uma questão do indivíduo, não deve ser julgada ou questionada por ninguém. A ideia do individualismo, o foco, né, no privado, no eu. O filósofo alemão Max Stirner, ainda no final do século XIX, escreveu um opúsculo intitulado O Único e a Sua Propriedade. Ele dizia: no mundo existem 2 tipos de pessoas, aquelas que são egoístas, sabem que são egoístas e fazem tudo para satisfazer o seu egoísmo, e aquelas que são egoístas, mas acham que não são, mas no fundo todos são grandes egoístas. É a ideia do individualismo na perspectiva não do isolacionismo, não no sentido de não precisa ter o outro, mas o outro, como diria Max Stirner, ele pode ser o objeto do seu desejo ou o caminho para o objeto do seu desejo. E aí a gente tem a terceira parte aqui desse tripé, que seria a secularização, né? O centro da referência de todas as coisas passa a ser o ser humano.
um ser social buscando o seu desenvolvimento e o seu bem-estar, né? A gente lembra dessa expressão nas nossas aulas de história, quando a gente tinha esse foco do teocentrismo, foco em Deus, depois o antropocentrismo, o foco no ser humano. E nós vivemos em um tempo com foco no ser humano, né? Como esse ser social buscando e desenvolvendo o seu bem-estar. Por isso que você que é líder e acompanha pessoas na sua comunidade local, muito provavelmente já teve a experiência de ouvir pessoas chegando até você, contando que vão tomar uma decisão que com certeza vai trazer consequências catastróficas para a vida dela, para a vida da família dela, para a vida de todas as pessoas próximas dela. E quando você questiona essa pessoa a respeito dessa decisão, ela vira para você e diz: mas eu tenho o direito de ser feliz. É o meu direito de ser feliz, ou seja, o direito de ser feliz está acima de todas as outras pessoas, de todas as outras coisas, de todos os outros princípios e valores. Como eu disse já mais de uma vez, eu não estou aqui querendo levar você a pensar, esse tempo é ruim, esse tempo é melhor ou é pior, né? Porque a gente corre esse risco. E eu lembro de um pastor que eu tive ao longo da minha caminhada, que uma vez uma senhora, ouvindo essas coisas do nosso tempo, disse para ele assim: que as coisas hoje em dia são muito complicadas e tudo mais, que no passado que era bom, nos tempos bíblicos que era bom, hoje em dia tudo é ruim. E ele respondeu para ela assim: é verdade, no passado que era bom, né? Sodoma, Gomorra, né? Tudo muito bom. Não, o pecado é uma realidade na história da humanidade desde o Éden. Então, cada geração, cada tempo tem os seus desafios, tem aspectos positivos, os quais a gente tem que se apegar, inclusive, para a expansão do reino, e a gente tem que entender quais são esses aspectos negativos com os quais a gente tem que confrontar. Afinal de contas, ser cristão é viver uma perspectiva de contracultura. E aí, olhando para esse tripé que eu falei para vocês, olha o que a gente percebe. Nesse sentido, a pluralização não é que ela diz não existe verdade. Não, a verdade simplesmente foi relativizada, é o tempo da pós-verdade, ela é relativa, você tem a sua, eu tenho a minha, é assim que as pessoas pensam. A privatização não colocou o outro para fora da vida, colocou ele no cantinho, na hora que eu precisar, eu faço uso dele, porque ele pode ser o objeto do meu desejo ou me levar ao objeto do meu desejo. E a secularização fez a mesma coisa com Deus, transformou Deus no gênio da lâmpada, né? Na hora que a gente precisa, a gente esfrega, ele se torna ali, né, o gênio da lâmpada do Aladim, aparece e realiza os nossos desejos. Essa é a perspectiva, né, do mundo à nossa volta. Por que é importante a gente conhecer esse mundo? Porque essa estrutura gerou uma perspectiva de vida departamentalizada. Então, as pessoas, elas veem, enxergam as suas vidas como caixinhas diferentes, né? Então, ela tem, por exemplo, a caixinha da espiritualidade, que pode ser muito sincrética, né? No sentido de, a pessoa vai em um culto de uma igreja reformada no domingo pela manhã, em uma missa no domingo à tarde, ela vai na sessão do descarrego na segunda-feira, pega um passe na quarta-feira e vai a um centro fazer um trabalho na sexta-feira, e a gente encontra pessoas assim que estão completamente perdidas nesse sentido, mas eu nem vou entrar nesse aspecto sincrético, eu vou falar das pessoas que estão ali firmes, membros das nossas igrejas, que estão comprometidas, elas também enxergam a vida de maneira departamentalizada, elas olham para a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, e elas dizem, ok, eu estou investindo tempo nisso, porque eu vou à igreja, eu sirvo algum ministério, eu participo da escola bíblica dominical, mas as outras áreas não têm nada a ver com a minha espiritualidade. Por exemplo, você pega uma jovem que ela é comprometida, né, com a igreja, dá aula na escola dominical para as crianças, gosta de estudar a Bíblia, mas ela vai começar a namorar e começa um relacionamento com um cara tranqueira, que não acredita em nada que ela acredita, que vai trazer uma série de problemas para a vida dela, mas ela diz, não tem nada a ver, essa é a minha caixinha dos relacionamentos. Você tem aquele jovem que está ali envolvido, servindo na igreja, sendo preparado para ser diácono, mas quando chega sexta-feira à noite, ele passa a madrugada consumindo pornografia na internet, no domingo, depois do culto, ele sai para a balada para colocar em prática aquilo que ele aprendeu nos filmes, e não tem nada a ver, porque isso é o que eu estou fazendo no meu tempo de lazer, ou aquele presbítero ranzinza
que você não pode nem pôr o pé no banco da igreja, porque você está profanando o santo templo, mas lá na empresa dele, ele paga propina, ele sonega impostos, e quando você o confronta, ele diz, mas pastor, se eu não fizer isso, a minha empresa não vai prosperar. Então, uma coisa é o jeito que eu lido lá na igreja, outra coisa é a minha profissão. Esse é o resultado desse mundo contemporâneo, e a gente precisa entender que as pessoas ao nosso redor, e se nós queremos comunicar com elas e alcançá-las por meio das tecnologias desenvolvidas nesse tempo, funcionam dessa maneira, e nós precisamos entender o que nós devemos oferecer a elas, como que elas precisam perceber esse equívoco e por onde nós vamos caminhar, né, para levá-las na direção de um relacionamento real, verdadeiro, com Deus, criador de todas as coisas. Quando a gente recorda, né, dos princípios da nossa reforma protestante, a gente pode falar, por exemplo, de uma espiritualidade, um relacionamento com Deus e uma perspectiva coram Deo, ou seja, uma vida que é vivida diante da face de Deus. Quando nós entendemos que o fim principal do ser humano é viver para a glória de Deus e encontrar prazer no seu relacionamento com Ele. Quando isso acontece, todas as outras esferas da nossa vida, elas são altamente influenciadas por esse sentimento. Então, não há dissociação, não há novas gavetinhas, novas janelinhas. Na verdade, é uma vida só, né, diante da face de Deus. E isso faz com que em todas as áreas nós possamos impactar a partir dessa perspectiva, né, daquilo que Deus tem feito na nossa vida por meio da ação do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é esse entendimento fundamental que deve vir antes da gente sentar em frente a um computador e começar a trabalhar ou servir ministerialmente diante das mídias sociais. Nós precisamos entender a cabeça das pessoas que nós vamos alcançar, quais são os desafios, quais são as perspectivas, e entender aquilo que Deus espera de nós. Quando nós temos esse entendimento, efetivamente, nós poderemos alcançar essas pessoas e levá-las na direção do centro da vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Pensando nisso, algumas diretrizes para evangelização, né, nesse nosso tempo, como nós podemos ser relevantes, lembrando que as pessoas não estão aí abertas para afirmações absolutas, não acreditam em instituições, buscam solução em relacionamentos afetivos, são mais distintas, e a comunicação, então, exige mais criatividade. Essas pessoas são mais distintas porque elas têm mais acesso a conteúdo e informação. Estima-se que um adolescente de 15, 16 anos no nosso tempo, em um período de 6 meses, ele tem acesso a um volume de informação que uma pessoa que viveu no século XIX demorava cerca de 80 anos para adquirir, e ele adquire em 5 meses. Volume de informação. Ou seja, as pessoas são mais distintas nesse sentido. A comunicação exige criatividade, uso de imagens, precisa ser feita com excelência. Então, a questão aqui, eu vinha falando isso há um tempo, não é mais se nós vamos usar ou não as mídias sociais, mas de que maneira nós vamos fazer isso, de que maneira efetivamente nós vamos fazer uso das mídias sociais. E aí, como eu prometi, estou colocando para você que está chegando aí agora e está acompanhando a nossa palestra, se você quer ter acesso a esses slides que eu estou projetando aqui, basta você pegar aí o seu celular, apontar para a tela da TV, do computador, onde você está assistindo, e você vai poder ali ter acesso a um link onde você consegue esse PDF, né, de todos os slides que eu estou apresentando aqui para vocês. E agora, efetivamente, a gente chega, né, nessa terceira parte, onde eu vou falar de uma maneira um pouco mais técnica a respeito, né, das mídias sociais, do uso das ferramentas das mídias sociais. Nesse sentido, a gente vai falar sobre a nossa presença online, né? E como diria o técnico da seleção, o Tite, né?
Se trata de encontrabilidade, ou seja, um lugar onde você pode encontrar e ser encontrado. Tem a ver com informação, tem a ver com interação, tem a ver com relacionamento, tem a ver com divulgação, tem a ver com brand, algo que a gente chama, né, no marketing, na gestão, né, do conhecimento, da divulgação, do crescimento de uma marca, e no nosso caso, né, tem a ver com a sua igreja local, mas tem a ver também com a mensagem que a gente quer espalhar em relação à expansão do reino de Deus. Quais as vantagens, né, da gente ter uma presença online? Ora, isso é full time, está disponível ali para as pessoas que estão buscando alguma coisa, alguma informação, ou algum alívio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antigamente, se a pessoa queria procurar uma igreja, ela ia nas páginas amarelas, achava um telefone, e aí se fosse uma igreja grande, ela tinha uma secretária ali de segunda a sexta no horário comercial. Mas hoje a gente tem essa possibilidade, né, de estar ali diante das pessoas, trazendo, né, esse conteúdo o tempo inteiro, e, consequentemente, isso é mais barato, a gente não precisa fazer uso, né, de impressões gráficas, às vezes, para poder ter esse conteúdo, a gente não precisa estar colocando, né, em um canal de TV, às vezes, algo que a gente gostaria para que a pessoa tivesse acesso, mas a gente, às vezes, sem custo nenhum, consegue fazer com que essa mensagem chegue até as pessoas. E aí a gente alcança novos públicos, novas possibilidades. E eu tenho conversado com muitas pessoas nesse período aí, né, de pandemia, como aquelas igrejas que voltaram aí ainda com limitações de público, né, os seus encontros presenciais, têm percebido agora novas pessoas. Né, pessoas que antes, né, nunca tinham ido à sua igreja local e que agora, nessa volta, estão chegando, às vezes até antes de membros da igreja. Por quê? Porque tiveram acesso a essa igreja, a esse conteúdo, a esse evangelho, durante esse período, por meio, né, da transmissão dos cultos, das postagens nas mídias sociais. Agora, quais são os desafios? Agregar, agrupar, né? Ativar e conectar pessoas, né, com isso que a gente quer passar. E aí pode ser, né, a sua igreja local, pode ser um ministério específico, pode ser uma sociedade interna, pode ser alguma organização da igreja, né? A gente conseguir ativar e conectar pessoas com essa visão, né? Criando, né, novas interfaces, né, de relacionamento e proximidade com essas pessoas, né? E tendo efetivamente pessoas novas. Mas algo fundamental aqui, e às vezes essa é a parte que a gente pula, tem a ver com medir os resultados, né? A gente precisa validar aquilo que nesse ambiente a gente chama dos KPIs, né? Que é aquele indicador de desempenho. Como que está indo aquela postagem, aquele vídeo, ele está funcionando, ele está tendo alcance, esse dia é o melhor dia de postar, esse horário é o melhor horário de postar, não é? Como está sendo esse desempenho? É preciso mudar? Tem muito texto, tem pouco texto? E a gente conhecer aquilo que a gente está apresentando, como que ele está sendo recebido, né, para que a gente possa otimizar esses resultados. E aí a gente precisa estar sempre em movimento, muitas vezes se reinventar, porque a velocidade, né, com que as coisas andam nesse ambiente online é muito grande, né? Então a gente precisa perceber que às vezes aquilo que funcionava há um ano atrás talvez não funcione mais na semana que vem. O que as pessoas buscam, o que se busca nas redes sociais, o que nós devemos buscar nas redes sociais. Quando a gente fala de um ambiente empresarial, a gente ouve muito a expressão de engajamento, né? Mas isso tem muito a ver também com a gente em relação à igreja. Quanto maior a nossa taxa de engajamento, a gente também vai conseguir alcançar mais pessoas, e as pessoas vão ali buscar a nossa igreja, o nosso ministério, né, para terem acesso à informação, a conteúdo. Relacionamento, trazer os usuários para perto, né? Que eles sejam de fato ali pessoas próximas à nossa marca, à nossa igreja. Isso é algo fantástico, porque não dá para você ficar o tempo inteiro quando aparecem aqueles haters, aquelas pessoas que vão falar mal, e nós vivemos um momento onde as pessoas olham para tudo aquilo que é cristão e tem um pé atrás, aí você tem aquela pessoa que nem sabe a respeito do que está sendo falado, mas ela já está com a pedra na mão para atacar e criticar.
e não dá para você ter controle disso, para ficar apagando o tempo inteiro os comentários mais maldosos, ou ficar ali respondendo todas as coisas, mas aquelas pessoas que estão ali acompanhando, os membros da igreja, os seguidores daquela sua página, vão auxiliar nisso, né? Então, esse relacionamento é fundamental, porque ela passa a sentir parte. Quando a gente fala de igreja, não é simplesmente o pastor, o conselho, os presbíteros, o diácono, ou o pessoal do Ministério de Mídias, que vai estar ali tendo que responder no sentido a todos os questionamentos, mas todas aquelas pessoas engajadas vão poder dizer, não é isso que a gente quer, não é para isso, para esse lado que a gente está indo, o que a gente está mostrando, na verdade, é isso aqui, né? Então, esse relacionamento é fundamental, a gente precisa ter relevância, porque o que as pessoas buscam, né, nas redes é tornar, né, relevante entre os seus seguidores, para que haja, né, essa replicância daquilo que a gente coloca como conteúdo. Então, se você tem uma expectativa, né, de que os sermões lá da sua igreja, os textos de boletim, as imagens e postagens que você coloca e que você coloca ali e compartilha na internet, você quer que aquilo seja replicado, que mais pessoas tenham acesso, isso precisa ter relevância, as pessoas estão em busca disso, em busca de relevância. Falando um pouquinho mais de medida, né? O que as redes sociais levam em conta? Eu vou usar aqui o exemplo mais clássico do Facebook, mas não é muito diferente nas outras mídias sociais, né? Aquilo que a gente chama de afinidade, peso e tempo. O que é afinidade? Ele avalia a quantidade de vezes que um usuário interagiu com uma página e o grau de afinidade que existe entre os assuntos postados ali na fanpage e os buscados pela pessoa. Às vezes chega uma pessoa para você e diz assim, pastor, mas eu nem fiquei sabendo dessa programação aí que ia ter dos líderes, né, desse congresso de liderança. Por que essa pessoa diz isso, né, tendo acesso às mídias sociais, muitas vezes tendo sido exaustivamente divulgado? Porque como ela não interage, talvez, com a página da igreja, com a página da Igreja Nacional, ou com páginas que vão estar trazendo isso, ela não vai ter esse acesso. Por quê? Porque o que vai aparecer para ela vai ter mais a ver, como eu disse, já que o objetivo é identificar o que ela gosta, aquilo que ela gosta. Então, se ela não curte, não entra, não compartilha, não comenta nada a respeito da igreja, consequentemente, ela vai ver também muito pouca coisa a respeito da igreja. Então, isso nós precisamos conscientizar os membros da nossa igreja. Estamos presentes no ambiente online, estamos presentes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, e você precisa levar como líder, né, seja de sociedade interna, da UPH, da UPA, da MP, da SAF, seja como líder na igreja local, como pastor, presbítero, diácono, levar as pessoas a perceberem a importância dessa presença e participação delas, compartilhando, divulgando, né, as coisas da igreja como uma maneira efetiva, inclusive, de evangelização. E aí, outro aspecto fundamental tem a ver com peso, ou seja, o cálculo realizado pelo algoritmo, no caso do Facebook, para avaliar quão interessante é essa publicação. E isso é feito através da popularidade daquele post, medida como? Pelos cliques nos botões, curtir, compartilhar e comentar. Então, algo vai ficar continuamente passando na timeline, né, das pessoas quando se percebe que aquilo tem peso, que aquilo é importante. E como que o Facebook mede isso? Se ele foi muito curtido, se ele foi muito compartilhado, se ele foi muito comentado. Então, é fundamental que a gente também instrua, né, as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas tenham esse papel de compartilhar, de curtir, de comentar, de fazer parte daquela postagem. A gente precisa trazer essas pessoas e fazer com que elas entendam que elas contribuem, né, com aquilo ali, com essa mensagem chegando cada vez a mais pessoas. Quanto mais a gente fizer isso, mais isso vai acontecer. Se a gente põe uma boa postagem, mas ela não tem curtida, não tem compartilhamento, não tem comentário, ela não vai chegar muito longe. Tem até uma lenda que às vezes o pessoal me pergunta, se escrever up no comentário, é verdade que mais pessoas, né, têm acesso a esse conteúdo? Não tem a ver com up, isso sim é uma lenda, mas... Todavia, entretanto, o que há de verdade por detrás disso é que se um monte de gente comentar escrevendo up, ou colocando um sorrisinho,
ou escrevendo qualquer outra palavra, vai se perceber um peso naquela postagem porque ela teve muitos comentários, então ela vai ser muito divulgada. E a questão do tempo, né? O Facebook dá privilégio às postagens mais recentes, né? Fazendo com que as informações antigas fiquem para trás. Então, quando você começa a postar muita coisa também ao mesmo tempo, você vai pegando aquilo que você postou e vai deixando para o final da fila. Né? Então, a gente precisa ter muita sabedoria, não é simplesmente postar 500 coisas no mesmo dia que você vai ter um retorno em relação àquilo. E será que a gente está preparado para isso, preparado, né, para o online? A gente precisa utilizar a metodologia. Qual? Diagnóstico, entender, né, o que a gente quer fazer, qual é o nosso papel, o que a gente quer alcançar, qual que é o objetivo, e a partir desse entendimento, fazer um planejamento de postagem, né, se é nessa rede social especificamente, nós vamos postar imagens ou vamos postar vídeos, que dias que nós vamos postar, a gente vai postar uma vez por dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por mês, e aí a gente vai executar e ficar monitorando isso até que a gente crie um novo diagnóstico. Vocês que acompanham as mídias sociais, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos vivido algo muito especial ao longo dos últimos 3 anos, de um crescimento muito efetivo, né, e hoje com uma equipe maravilhosa que tem trabalhado. Beijo, abraço para a nossa equipe que tem servido aí nas mídias sociais. Hoje, o reverendo André Monteiro é quem coordena, né, essa questão das mídias sociais da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma função que eu fiz durante algum tempo. A gente tem, né, a Drica, nossa design, que também ajuda muito nas postagens. Então, o que eles estão produzindo e mais, né, a equipe ao redor de suporte, de apoio, sempre postagens novas, ideias, campanhas. A gente tem visto aí nesse mês específico de novembro, todos os dias, um mês de gratidão para culminar, né, no Dia de Ação de Graças, todos os dias dai graças por alguma coisa. Então é esse movimento que a gente tem feito, vai percebendo, precisava disso, precisava de uma postagem nesse horário, vamos colocar, isso está funcionando, isso funciona para o Facebook, mas não funciona para o Instagram. Esse diagnóstico, ele é fundamental, e ele que vai gerar o planejamento que você vai executar, e você vai precisar monitorar, porque se você não monitorar, você não vai saber o que funciona, o que não funciona. E às vezes você pode estar gastando muita energia de maneira equivocada no lugar errado, né? E aí a gente precisa, então, entender, né, que nós devemos fazer a opção, né, de canais a partir de onde estão, né, os usuários que a gente quer alcançar. Talvez, se a gente está falando aqui com uma liderança da SAF, é fundamental ela ter uma presença no Facebook, enquanto uma liderança de UMP e UPA é fundamental que tenha ali o pessoal da UMP no Instagram, e quem sabe até mesmo o pessoal da UPA com alguma ideia diferente no TikTok, pegando públicos que são públicos diferentes. A gente precisa entender onde as pessoas que a gente quer alcançar ou com as quais a gente lida, elas estão nas mídias sociais, né? A gente precisa alinhar o conteúdo, o relacionamento, os nossos valores para apresentar isso para as pessoas, né? E ter uma boa estratégia, né, de canal, linguagem, perceber, né, se tudo isso está adequado. Fundamental a gente ter parceiros que alavancam, né? E é aquilo que eu disse, eu sempre falo para os obreiros da nossa Junta de Missões Nacionais, divulga o trabalho um do outro, a igreja um do outro, dentro dos nossos presbitérios, isso é importante. Peça ajuda às pessoas da sua própria igreja, de cada um dos ministérios, para que eles possam curtir, compartilhar, para que isso possa ser alavancado, né? Engaje-se com usuários, tenha interação, esse é um ambiente que gera, as pessoas estão carentes disso, né? Dessa interatividade, né? Então a gente precisa ter essa aproximação, então você precisa responder às interações, né? Trocar informações, né, com aqueles que estão ali usando aquele ambiente, até mesmo para se aproximar de você, né? Você precisa adequar, mas não massificar. Como eu disse, não é postando 500 coisas por dia que você vai ganhar relevância. Ao contrário, você vai perder. O que você precisa é gerar um conteúdo que seja bom, que seja diferenciado. A gente teve uma experiência muito especial, um tempo atrás, nas mídias da IPB, com a nossa Secretaria de Apoio Pastoral, nosso secretário de Apoio Pastoral, o reverendo Valdeci, que escreve maravilhosamente bem, escrevi ali para o blog da Secretaria de Apoio Pastoral,
e tinha ali, às vezes, 200, 300 acessos, e a gente percebendo, né, aquela qualidade, a gente precisa de conteúdo diferenciado. Eu disse, pastor, gera aí um material por semana para a gente colocar e divulgar pelas mídias, e a gente deixar esse artigo inteiro no site da IPB. E a gente teve artigos, né, eu me recordo em especial um falando sobre a esposa do pastor, que teve cerca de 80 mil visualizações, leituras de computadores diferentes, um outro sobre suicídio, né, também com um grande número de acessos, um alcance muito grande, porque era um conteúdo diferenciado. Quais os principais erros? Está presente, mas não está ativo, achar que a internet é como um jornal impresso e simplesmente colocar as coisas lá. Lembrar que muitas vezes, né, nós temos falando principalmente do Facebook, você precisa ter um perfil específico. Algumas pessoas chegam para mim, eu fiz um perfil para a igreja como se ela fosse uma pessoa, mas aí você não consegue impulsionar nada, você não consegue fazer medida, você não consegue validar as coisas. Outro aspecto é ter uma postura amadora, né, ali no ambiente das mídias sociais, né, utilizando de forma inadequada. Eu, muitas vezes, já tive que entrar em contato com alguns amigos pastores e dizer, olha, eu acho que a sua postura nas mídias sociais, aquilo que você está postando, a linha que você está seguindo, ela está equivocada, né? Então, nós precisamos entender, como líderes, né, e quando nós representamos também, falando aqui especificamente, quando a gente está falando da página, do perfil da nossa igreja, do nosso ministério, a gente não pode ter esse tipo de postura amadora, né? Um grande erro é não monitorar a imagem e as citações. Hoje, algo que a gente sempre tem da IPB, e com esse desenvolvimento que a gente teve nas mídias sociais da nossa igreja, e com a APCOM, esse crescimento, hoje a gente tem uma empresa contratada que fica monitorando tudo que se fala na internet a respeito da IPB, de maneira que, se apareça qualquer coisa, a gente possa, né, inclusive, gerenciar alguma crise que venha a aparecer. Outro problema é priorizar, como eu disse, números apenas por vaidade, né? A quantidade de seguidores ali só é relevante se o engajamento de fato for alto. Não dá para sair comprando usuários ali, né, curtidas, porque isso não faz sentido nenhum, né? Se você não tiver um engajamento, isso não é efetivo. E aí, chegando ao final, nós estamos vivendo, né, esse momento de uma discussão em relação a esse ambiente híbrido, né? Pós-pandemia, como é que as coisas vão ficar, né? E esse é um grande desafio, porque nós já estamos, em muitas das nossas igrejas, retornando, né, aos nossos encontros públicos, mas ainda temos o cuidado, a atenção com o grupo de risco, com o cenário instável ao nosso redor, e a gente precisa perceber esse ambiente híbrido e ter uma atenção para ele, né? Quando começou esse negócio de transmissão online, todo mundo achou o máximo, e aí as igrejas começaram a ter programação todos os dias, porque tinha muita gente em casa e começou a ter mais acesso do que nas programações da igreja, então o pessoal achava que a solução era ter um monte de coisa. E às vezes o pessoal me perguntava, pastor, qual que é o número exato de atividades, de encontros que a gente deve ter online na semana? E eu sempre respondia, como que funcionava a dinâmica da igreja? A igreja tinha um estudo bíblico durante a semana, a escola dominical domingo de manhã e culto domingo à noite, ok, então mantenha isso uma perspectiva online, não é porque você tem um ambiente online que você vai agora ter estudo todos os dias, porque com o tempo as pessoas elas vão se cansar disso, o ambiente virtual ele é cansativo, né? E você vai ver que você vai mais perder do que ganhar, isso de fato aconteceu. E eu acredito que o grande desafio agora, né, como nós temos esse momento híbrido, e a gente não perder de vista que nós já temos, né, pessoas ali presencialmente, mas nós também vamos alcançar aqueles que estão em casa. Então, eu costumo dizer para pastores, líderes que estão à frente, principalmente no momento litúrgico, lembre-se de se dirigir àquelas pessoas, né, que estão em casa. A gente fazia isso quando só tinha gente em casa. Agora que não tem, né, só isso mais, a gente tem a possibilidade de estar presencialmente, às vezes a gente esquece que está sendo transmitido. Então, converse com essas pessoas, né, crie, né, esse vínculo para que elas também se sintam parte daquilo que está sendo realizado e construído ali, né, e que isso seja efetivo. Queridos, os desafios são
muitos, né? Tinha aqui 1 hora para conversar com vocês. Eu costumo, né, via PECOM, falar um pouquinho sobre esse assunto, às vezes, durante toda uma manhã, 3, 4 horas, né? E aí, nesses eventos realizados por presbitérios e sinos ao redor do Brasil, às vezes do dia inteiro, mas essa foi uma tentativa, primeiro, de gerar em vocês esse entendimento do uso das mídias, o conhecimento do nosso mundo contemporâneo e trazer alguns aspectos técnicos, né, para a nossa presença, a nossa participação efetiva online. Lembrando que é fundamental que a gente faça, né, à medida disso, a gente precisa mensurar para a gente conhecer os resultados, para que a gente possa otimizar efetivamente, porque a gente tem que fazer o melhor, porque nós fazemos para a glória de Deus. 10 horas e 58 minutos, daqui a pouco a gente vai estar recebendo, né, o pessoal que estava vindo das outras oficinas, porque está terminando por lá também, e enquanto isso não acontece, enquanto o pessoal vai chegando aí, se preparando, né, para a próxima palestra que a gente vai ter também com o presbítero Antônio Cabreira, eu estou colocando de novo aqui o QR Code para você ter acesso aos slides da apresentação que eu fiz hoje. Então, como eu disse, se você tiver aí com o seu celular em mãos, aponte para a tela do seu computador, para a tela da TV, onde você está assistindo. Não precisa de aplicativo, não precisa de programa, só você ligar a sua câmera, aponta aí para o QR Code, vai aparecer um link e você vai poder ter acesso a todos os slides, tudo aquilo que eu conversei com vocês, tá bom? Eu estou aí à disposição para a gente poder conversar e tirar dúvidas. Depois eu vou dar uma lida aqui em todos os comentários e a gente vai tentando responder isso. E queria colocar a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação, a PECOM, ao dispor, né, das nossas igrejas, das nossas agências missionárias, das nossas forças de integração. Como eu já disse no início, o papel da PECOM é servir a Igreja Presbiteriana do Brasil através da evangelização e através da comunicação. E hoje, como isso tem sido, né, uma necessidade muito grande, a gente está aí para ajudar, para orientar, para servir, como eu disse. A gente tem uma equipe maravilhosa. Aproveito aqui mais uma vez para fazer menção ao pessoal que está auxiliando para que isso chegue até você. Você vê gente de tudo quanto é canto diferente, mas tendo aí esse acesso que você pode a esse evento. Então, queria agradecer ao Arthur, né, que é coordenador da Web Rádio PP e das nossas transmissões, ele que está aqui na organização da transmissão, o pessoal que está cuidando das nossas salas de oficinas, né, o Emir está lá na sala 2, o Juliano está na sala 3, eu já fiz menção aqui ao reverendo André e a Drica também. Queria agradecer ao José dos Anjos, nosso administrador, que está sempre no suporte de tudo que a PECOM precisa fazer, e todos aqueles que trabalham direto ou indiretamente na PECOM. Nosso objetivo, como eu disse, é servir você, é servir a Igreja Presbiteriana do Brasil.